Finalmente, na segunda-feira, perto das 10h30 da manhã, Sibyl Van Antwerp leva uma xícara de chá preto com leite para a escrivaninha. A cama está arrumada, a louça secando sobre um pano ao lado da pia, as plantas regadas, as prateleiras limpas. Ela puxa a cadeira com um gesto preciso e olha pela janela. Satisfeita, endireita o maço de papéis de carta e a pilha baixa, mas sempre desalinhada, dos livros que lerá em breve. Arruma as canetas na caneca. Conta os selos restantes. Consulta a pilha de cartas que recebeu e que ainda não respondeu, a lista de cartas que pretende escrever e o maço de folhas viradas para baixo na gaveta. Uma carta que vem escrevendo há anos, sem nunca enviar. E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui é o Thiago Valente e hoje a gente vai falar sobre o livro do mês da Tag Livros, que foi, cara, uma das coisas mais surpreendentes que eu li nos últimos meses. Tô bem animado pra conversar com vocês, porque eu acho que vai ter bastante coisa pra gente falar. Mas eu queria começar contando que esse ano eu viajei pra Londres. Frases que dificilmente não soam meio babacas, né? Enfim. Mas quando eu tava em Londres, a última vez que eu fui pra Londres, que foi a primeira, como vocês podem imaginar, a coisa que eu mais amo fazer quando eu viajo é visitar livraria. Eu vou em todas as livrarias que eu passo pela frente, que eu consegui. E sério, em todas as livrarias esse livro tava em destaque, ou tava tipo nos mais vendidos, ou naquelas sessões de escolha dos funcionários, ou livros premiados e coisas do tipo. Então eu já tava criando muita expectativa e finalmente chegou ao Brasil. Yay! Primeiro pela Tag Livros, que é a correspondente da Virginia Evans. E sério, como descrever esse livro que é tão plural, que fala sobre tantas temáticas e que é tão diferente de muita coisa que eu já li. Preciso dizer que preparar um roteiro pra esse vídeo foi um desafio, mas eu vou tentar. E aí, primeiro vocês precisam saber que esse é um romance epistolar. O que isso quer dizer? Esse é um livro composto única e exclusivamente através de correspondências, e aí, teoricamente, um romance epistolar é composto só por cartas, mas esse livro aqui, ele também tem e-mails, bilhetes, matérias de jornal, e aí eu fiquei pensando que esse é o jeito de escrever um romance epistolar em 2026, no século XXI, porque eu não sei se ainda tem alguém que se comunica única e exclusivamente através de cartas, então é um romance epistolar do século XXI, é isso. E esse livro tá fazendo um sucesso absurdo no mundo todo, ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias, já foi finalista de prêmio, já chegou no topo da lista do New York Times, e obviamente tá fazendo um sucesso muito grande no BookTok também, gringo, lá fora. Gente, a quantidade de vídeos que existem sobre esse livro aqui é surreal, principalmente porque como ele é um livro composto só por cartas, tem frases muito bonitas. Quando a gente senta e escreve um texto, é muito diferente de quando a gente fala ou quando a gente manda, tipo, sei lá, uma mensagem no WhatsApp. Então, o fato da gente ter acesso à correspondência de 10 anos da protagonista desse livro gera pra gente frases belíssimas, e aí a quantidade de vídeos que tem no TikTok só com aqueles vídeos que eu amo, que é só uma frase do livro e aí uma paisagem muito bonita no fundo, tem vários desses, tem gente chorando quando acaba de ler, porque é esse tipo de livro. Então, tudo isso foi me fazendo criar uma expectativa gigantesca pra ler esse livro, e eu posso dizer que eu fui 100% surpreendido por vários motivos. Então, quando eu soube que era um romance epistolar, e principalmente porque começa com essa premissa que eu contei pra vocês, é uma senhora de 73 anos que mora sozinha. Todos os dias ela se senta em frente a esse jardim florido e escreve cartas pras pessoas com quem ela se corresponde ali. Eu acho que na minha cabeça esse ia ser um livro super aconchegante e com umas frases bonitas e filosóficas de alguém que já viveu muita coisa. E, gente, também é isso, mas também é muitas outras coisas, porque essa história vai muito além do que eu imaginava que uma história poderia ir só com cartas, só com correspondências. Eu achei isso genial. Sério. Genial. Então bora falar da história. Aqui a gente acompanha essa senhora, a Sibyl Van Antwerp. Eu não sei se eu falei certo, mas eu também não sei outro jeito de falar o nome dela. Sibyl... não sei. Essa é a premissa básica e isso é tudo que a gente sabe quando a gente começa a ler. E esse é o melhor jeito de começar a ler esse livro, porque ao longo desses 10 anos e ao longo de todas essas cartas e e-mails e bilhetes e afins, o que acontece, e é uma das coisas que eu achei mais geniais,
faz é que a gente vai montando um quebra-cabeça de quem é essa personagem, de quem é essa mulher, por que que ela se corresponde com tantas pessoas, onde tá a família dela, cada uma dessas perguntas vai sendo respondida muito aos poucos. E aí eu fiquei com a sensação de que é quase como se a gente estivesse solucionando um mistério ou juntando pistas de um mistério pouco a pouco, só que o mistério é a vida dessa mulher, então aos poucos a gente descobre os caminhos que levaram ela pra esse estágio da vida dela, os 73 anos, pra vida do jeito que ela tá. E aí, a outra grande surpresa desse livro aqui foi como ele passeia por essas... Cara, é quase uma montanha-russa de emoções, então como ele consegue apresentar pra gente cartas com tantos sentimentos e humores e sensações diferentes. Então, uma coisa que eu definitivamente não esperava era encontrar cartas tão engraçadas, a nível de eu me segurar pra não rir no meio do metrô. Porque a Síbil, a protagonista, é tão apaixonada por escrever cartas que ela escreve cartas pra qualquer pessoa, desde autores de livros que ela leu e gostou, ou às vezes ela não gostou, e essas são as cartas mais engraçadas, até a coordenadora de um curso que a Síbil quer muito fazer parte, e aí ela passa anos tentando convencer a coordenadora desse curso a deixar ela entrar. Ai, tem os meus favoritos, que são os e-mails pro clube de jardinagem dela, que tá querendo expulsar ela do clube, sério. E eu acho que o humor dessas cartas vem muito do fato dela tá numa fase da vida no qual, cara, ela simplesmente não se importa tanto assim com tudo que ela fala, ela não mede milimetricamente as palavras dela mais. Então várias vezes ela é irônica ou debochada ou simplesmente fala o que dá na telha, o que ela tá pensando, e isso traz uma sinceridade que é maravilhosa de ler, só que ao mesmo tempo ela sempre é uma pessoa absurdamente agradável e interessante, uma pessoa com quem eu gostaria de me corresponder, porque a autora consegue trazer tudo isso pra gente com muita leveza, isso é muito legal. Mas eu acho que a parte mais interessante da experiência com a correspondente é partir desses e-mails muito leves, alguns às vezes contam umas coisas muito triviais, muito quase bobas ou simples ou mundanas, normais da vida. Às vezes a gente até se pergunta pra que eu tô lendo isso, e não só é pra montar esse quebra-cabeça, mas também é pra chegar nessa outra parte da história que a gente chega principalmente na segunda metade, na qual essa história aqui vai chegar numa carga dramática muito grande e muito relacionável com muitas pessoas, eu acho que essa é a palavra, porque vai tocar em assuntos bem sensíveis relacionados à família, relacionados à consequência das suas escolhas e dos seus atos, e aí dá pra ir do riso ao choro muito fácil nesse livro aqui. E, nossa, é muito difícil falar desse livro sem dar spoiler, mas eu vou tentar falar algumas coisas sem tirar a graça e a experiência do livro. Então, muito do drama que a gente vê nessa segunda metade, principalmente no final, tá relacionado com segredos que ela tem, não só pra algumas pessoas, mas eu acho que são segredos pra ela mesma, no sentido de que são assuntos que ela tenta jogar pra baixo do tapete, sabe? E aí coisas acontecem que fazem ela relembrar e reviver esses momentos, e aí a gente é destruído emocionalmente junto com ela. Então uma das minhas partes favoritas é quando um dos filhos dela dá de presente pra ela um daqueles testes de... Sabe aquele serviço em que você manda, tipo, um pouco de saliva, ou acho que eu já vi com fio de cabelo, e aí eles mostram, a partir do seu DNA, eles mostram de onde você vem, a sua família. A protagonista, Síbil, ela foi adotada, então o filho dela dá esse serviço pra ela de presente, pra ela conhecer mais sobre o passado dela, e aí... Sério, os melhores e-mails desse livro aqui são dela conversando com um cara da assistência desse serviço, e ela falando, tipo, o que vocês vão fazer com a minha saliva depois que vocês fizerem o teste? Vocês vão usar ela pra, sei lá, experimentos laboratoriais, o que vocês vão fazer com o meu DNA? O que eu achei uma dúvida ótima, eu nunca tinha pensado nisso, mas essa insegurança dela é tão grande, e eles trocam tantos e-mails que eles acabam realmente construindo uma amizade e se conhecendo melhor um ao outro ali, o que eu achei bem legal, mas esse serviço também é um começo pra ela conhecer mais sobre a origem dela e a família dela, e aí coisas acontecem que eu não vou dizer o que, e eu falei que o filho dela deu esse serviço pra ela de presente justamente porque uma das grandes temáticas é a maternidade, e ela vai aparecer aqui
aqui de várias formas, então o fato dela ser adotada, o fato dela hoje ter uma relação muito distante dos filhos dela e ver esse contraste entre as cartas que ela escreve pra pessoas completamente desconhecidas e as cartas que ela escreve pros filhos dela é muito delicado e tocante e eu acho que relacionável pra muita gente. E de novo é mais um assunto que se torna ainda mais relevante nessa fase da vida em que ela tá super distante geograficamente dos filhos dela. Então, muito drama envolvendo isso também e acho que a outra parte tem a ver com a profissão dela. Ela foi assistente jurídica por vários anos de um grande juiz e num certo momento ali do livro, algumas pessoas do passado dela voltam e falam sobre acontecimentos e mostram pra ela principalmente as consequências de cada decisão, de cada escolha, de cada atitude que você toma, a forma como você se comporta e como isso pode reverberar não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas. Então, enfim, isso aqui foi uma montanha-russa de emoções como eu não tava esperando. Esse é um livro que eu demorei muito mais pra digerir do que eu achava que eu ia demorar, não só depois de ler, mas enquanto eu tava lendo cada uma das cartas. Então, sério, isso aqui é uma experiência e é aquele livro que continua reverberando na sua mente por muito tempo. A Síbil é uma das personagens mais marcantes que eu já li na minha vida e eu sei que ela vai continuar. As falas e as lições dela vão continuar comigo por muito tempo e eu espero que pela vida inteira, sendo bem exagerado, porque é isso que bons livros fazem com a gente, no fim das contas, eu acho. E aí, obviamente, não dá pra falar de um romance epistolar e não falar justamente sobre cartas e sobre como ela tem várias cartas nas quais ela fala sobre essa paixão dela pela palavra escrita e pela... Eu acho que é mais do que só escrever a palavra, mas ter um cuidado com o texto que a gente não costuma ter digitando ele, ou escrevendo uma mensagem no WhatsApp que vai se perder dali a 10 minutos, ou um e-mail que não vai ser... Esses não são ou não costumam ser formas e meios de enviar um texto pra alguém com o qual a gente tenha um afeto e um carinho, que é justamente o que acontece com a carta. Porque aí você tem a letra, a grafia da pessoa, você tem um texto que foi pensado com cuidado e foi escrito à mão, sabe? Agora que a gente tá acostumado a usar teclado, a gente vê o quão trabalhoso é. E às vezes é escrito mais de uma vez, é um texto planejado. Então, quando ela fala sobre o poder desses textos e como eles são muito menos descartáveis do que textos digitais, mensagens, e-mails e afins, eu fiquei com muita vontade de escrever cartas, então o livro foi bem legal pra mim nesse sentido por conta disso, e obviamente ler nessa edição da Tag Livros fez toda a diferença, porque tem todo esse trabalho que ele sempre tem com a edição, mas essa edição aqui tá caprichadíssima, então eu vou tentar mostrar pra vocês. Ela realmente simula um envelope de uma carta e a gente abre e tem o livro aqui. Eu nunca vi isso na minha vida, sério. Ela ainda vem nessa caixinha aqui, então realmente parece uma caixa de correio. Juro, tudo pensado, tudo pensado. E como essa é uma caixinha comemorativa da Tag, além da edição exclusiva do livro e do material complementar que sempre vem junto. E obviamente também tem as temáticas aqui da história, então aqui tem o jardim, aqui tem temática de carta, tal. O brinde desse mês é outro livro que também fala sobre cartas, é livro que não acaba mais. Mas é Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Esse aqui, se eu não me engano, é o livro favorito da Ana Ju, da minha amiga. E aqui a gente tem uma troca de cartas entre o autor e um aspirante a poeta. Eu tô bem curioso pra ler. E essa também é uma edição exclusiva da Tag. Eu achei essa capa belíssima, sério. Enfim, acho que deu pra perceber o quão plural é a correspondente, quantas temáticas dá pra gente tirar de todas essas cartas ao longo de 10 anos. É coisa pra caramba, é sentimento pra caramba, é emoção pra caramba. Então, eu tô doido pra saber a opinião de vocês sobre essa história. Se vocês já leram, deixem aqui nos comentários. Se vocês não leram, vocês podem aproveitar o meu cupom Thiago100 pra ter frete grátis em 12 meses no plano anual. A gente vai conversando aqui nos comentários. Eu queria estar conversando com vocês por cartas, eu queria, mas fica um pouco mais complicado. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês me encontram como @othiagovalente em todas as redes, incluindo aqui no YouTube. Tô nessa missão, era youtuber. E é isso. Yay!